Pessoal, eu sou Karine, sou enfermeira emergencista, tá? E hoje nós vamos começar a disciplina de clínica médica. Então, eu sempre gosto de abordar no início da minha aula, né, uma agenda, digamos que uma agenda para a gente poder ir seguindo ela de acordo com as nossas aulas. Então, nesse primeiro momento, né, nós vamos ter aula de sistema respiratório, no segundo momento, aula de sistema digestório, e assim a gente vai trabalhando por sistemas. Eu prefiro que a gente trabalhe por sistemas para que a gente faça essa revisão de anatomia, né, e consequente a isso, a gente consiga fazer realmente uma associação a determinadas comorbidades, a determinadas patologias, associando-as ao aparelho ao qual elas acometem. Então, começando o sistema respiratório, a gente para realmente para observar que nele a gente pode dividir ele entre trato respiratório superior e trato respiratório inferior, tá? Então, a parte do trato respiratório superior é justamente a junção, né, do nariz, com a cavidade nasal, faringe, laringe e a parte realmente que está superior à traqueia, tá? Então, já o trato respiratório inferior é justamente aquela parte que compõe a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos e os pulmões. Então, quando a gente para realmente para abordar o sistema respiratório como questões de clínica médica, né, de patologias, comorbidades e afecções destes aparelhos, falando sobre essas afecções, muitas vezes a gente tem essas comorbidades, essas afecções no trato respiratório superior e que ela, quando maltratada, mal curada, ela vai já começa realmente a atingir o trato respiratório inferior. E dependendo realmente da gravidade, né, dependendo também da afecção, ela já vai diretamente para o trato respiratório inferior. Isso vai depender muito realmente do padrão e da doença que a gente vai estar falando. Então, é importante que a gente pare para observar, né, que as doenças do aparelho respiratório, as afecções do aparelho respiratório, vão trazer sinais e sintomas característicos, né? E o primeiro deles é justamente a dispneia, que é aquela dificuldade de respirar. Quando o paciente ele vai apresentar uma dificuldade de respirar. O paciente pode apresentar tosse. Essa tosse ela vai variar entre uma tosse seca ou uma tosse realmente produtiva, que é aquela tosse que a gente chama, aquela tosse com ronco, né? Aquela tosse que mostra realmente a presença de secreção. Também podemos ter, além da tosse da dispneia, a produção de escarro, uma dor torácica, né? Que vai ser aquela dor característica no tórax, que ela é causada, aliás, ela acontece principalmente em casos de pneumonia, tá? Outra coisa também que vai acontecer é a cianose, que é aquela cor realmente roxa, né, nas extremidades, principalmente nas extremidades dos membros superiores, né, a gente pode notar realmente também nos lábios, então é muito presente nisso que a gente percebe essa cianose, né, essa coloração realmente, devido realmente a essa deficiência de troca gasosa. A cianose ela vai se dar devido a essa deficiência, essa falha na troca gasosa, né, que é característica realmente de afecções de aparelho respiratório. Então, como eu já falei para vocês, a tosse ela pode variar entre tosse seca e tosse produtiva, certo? Vamos ter o escarro, que o escarro realmente ele vai ser produzido pelas vias aéreas, né? Como um mecanismo realmente de defesa e que esse excesso realmente de escarro vai desencadear a tosse com a dor torácica, como eu falei para vocês. É muito característica da pneumonia, certo? Pode ter também hemoptise, que é justamente a presença de sangue junto com a secreção brônquica, tá? Pode ser realmente um sangue vivo, que a gente consegue perceber ele, aquele sangue bem vivo, tá? Ou então pode ser em forma de espuma, ou até mesmo mucoso. A cianose, como eu já falei para vocês, né? A coloração, certo? E aqui tem uma imagem realmente ilustrativa para mostrar para vocês o percentual realmente e a concentração em como a cianose ela acontece. Então, como eu falei para vocês, a gente começa a analisar os distúrbios respiratórios em trato respiratório inferior e trato respiratório superior. Então, aqui no trato respiratório inferior, nós temos a traqueobronquite, certo? Que é justamente aquelas infecções que vão acometer a traqueia, a bronquite, né, que é a inflamação dos brônquios, a asma, que é a inflamação realmente dos bronquíolos, o enfisema pulmonar, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, tá? E a pneumonia juntamente com a tuberculose pulmonar. Então, a gente tem realmente essas doenças como características, né, de infecções do trato respiratório. Então, a bronquite, vai existir ali uma inflamação dos brônquios, né, que vai causar realmente o estreitamento ou obstrução realmente dessa via aérea.
Por isso, realmente, que a gente vê que eles ficam bem cansados, né? Eles ficam bem dispneicos. E isso realmente é devido ao estreitamento. Se vocês pararem para ver aqui nós temos uma luz realmente normal, né? A luz do brônquio está normal. E aqui é realmente um brônquio inflamado, certo? Então, porque ele vem aqui, ó, tem o estreitamento e a hipersecreção de muco, que é aquele muco realmente produzido em excesso, certo? Então, parem para analisar aqui nessa segunda imagem, os brônquios normais e aqui um caso de bronquite. A gente vê o estreitamento e, além do estreitamento, a produção realmente excessiva de muco. Então, fatores de risco que podem ser associados a a bronquite, tá? É justamente o fumo, poluição do ar ou até mesmo exposição a componentes realmente que vão causar, como por exemplo, nessas grandes cidades, né, que tem as indústrias, né, dependendo da lavagem, realmente a gente tem uma cidade aqui próxima, Santa Cruz, né, que a gente tem uma poluição realmente que pode ter essa inalação durante a lavagem dos jeans, né, que é Toritama, Santa Cruz, tem essa lavagem dos jeans. Então, pessoas que trabalham realmente e têm uma exposição ocupacional, né, uma exposição realmente um risco em relação ao trabalho. Então, é mais frequente acontecer realmente durante o inverno, certo? E atinge mais os idosos. Então, vai ter tosse, expectoração, falta de apetite e uma característica muito importante, né, da bronquite é justamente o catarro mucoide, aquele catarro realmente é aquele muco espesso, certo? Então, vai ter febre, vai ter cianose, o cansaço ele vai ser intenso, certo? E para a gente conseguir fazer o diagnóstico, além do exame clínico que a gente faz em toda a afecção, né? Nós vamos precisar realmente do raio-x. Quanto ao tratamento, vai ser utilizado broncodilatadores, o próprio nome já diz, broncodilatadores, tá? Então, ele vai estar ali, é uma medicação que ele vai agir dilatando aqueles brônquios, tá? Vai dilatar realmente para poder aumentar o calibre dessas vias aéreas, permitindo que o ar, né, e a troca gasosa, ela aconteça realmente de forma eficaz. Vai ser utilizado vai ser utilizado antibióticos, né? Os corticoides podem ser utilizados também oxigenoterapia e inhaloterapia, né? Através da inalação, realmente, obter esse tratamento desse paciente. Passando de bronquite, nós vamos para a asma, que muitas vezes os dois são muito confundidos, principalmente pela sintomatologia, que é muito parecida, certo? Então, vai ter ali o estreitamento dos bronquíolos, tá? Vai dificultando também a passagem de ar, então vai ter essa produção realmente de muco, né, excessiva. E lembrando que um fator de risco muito grande para a asma é justamente a exposição crônica a irritantes, certo? As alergias. Então, teve uma alergia muito grande a um determinado irritante, entrou em contato, vai desenvolver, assim como o estresse, né? Pacientes que são asmáticos, quando são submetidos a uma situação de estresse realmente excessiva, a gente percebe que eles têm aquela crise asmática de imediato, certo? Então, isso é bem característico. Aí a gente para analisar os sinais e sintomas, que é o quê? A tosse do asmático, ele pode ser com ou sem produção de muco, né? O que isso quer dizer? Que pode ser uma tosse produtiva, como pode ser uma tosse seca. Vai apresentar dispneia, né? Hipóxia pode apresentar também. A cianose vai estar presente, certo? Taquicardia, ansiedade, agitação, certo? Tudo isso realmente vão ser sinais que vão ser característicos realmente aí da asma, certo? Outra coisa também que é bem importante a gente lembrar é que vai ter a diaforese, certo? Vai ter realmente que aquela transpiração excessiva é muito característica nesse caso, certo, pessoal? Então, a gente para realmente para ver os fatores de risco, como eu falei para vocês, a questão do estresse, né, da sinusite. O estresse está associado também ao desgaste emocional. Tabagismo, ele vai estar realmente como fator de risco para qualquer afecção do aparelho respiratório, seja ele inferior ou superior, tá? E as alergias realmente é a principal causa aí de risco para desenvolver a asma, tá? Então, prevenção é evitar mudanças bruscas de temperatura, é evitar realmente exposições a irritantes, paciente se manter sempre hidratado, não só paciente, como todos nós, né? Se manter hidratado, né? Tentar controlar o emocional, que é o mais difícil, mas a gente tem que tentar buscar realmente um controle, não fumar e evitar realmente exposição a esses irritantes. É a prevenção mais eficaz que a gente pode ter no momento,
certo? Então, no caso de enfisema, né? Quando a gente para realmente para analisar enfisema, a gente sabe que ele é uma doença que é crônica e, além de ser crônica, é irreversível. Então, vai ter aquela perda realmente da elasticidade dos pulmões, junto com a destruição dos alvéolos, né? E até mesmo capilar, devido ao cúmulo de ar. Então, imaginem aí, se a gente pega, tá com uma bola de sopro, tá certo? A gente tá com uma bola de sopro e a gente tá soprando ali bem forte, soprando. Então, ela vai ter aquela elasticidade de ir e voltar, ir e voltar. Se você parar para ver, quando a gente enche uma bola até o máximo dela, antes que ela estoure e depois a gente desinsufla, a gente percebe que ela já fica um pouco mais dilatada, né? Ela fica um pouco mais realmente esticada do que antes. Então, no caso do enfisema realmente, né, a gente para ver que tem essa perda de elasticidade dos pulmões. Então, se tem a perda de elasticidade dos pulmões, eles não conseguem mais fazer aquele movimento de ir e vir, tá? Como antes. Então, à medida que consegue ter essa destruição, a troca gasosa ela vai diminuir, ela vai ficar dificultada, tá? Então, quando a gente fala sobre a questão da elasticidade, eu acho importante vocês observarem. Aqui ele já tá um pouco desgastado realmente, porque já faz um tempinho que eu tenho ele, tá? Mas parem pra ver aqui, se vocês pararem pra analisar, observem as duas, tá certo? Ó, no momento que a gente tá fazendo movimentos respiratórios. Então, a gente percebe que o nosso pulmão, ele começa a funcionar dessa forma, né? No momento de inspiração, expiração, certo? Então, quando a gente tem realmente um caso de enfisema, o que acontece? Perde essas elasticidades, certo? E vem tendo essa destruição e através disso realmente a gente consegue perceber que a troca gasosa ela fica diminuída, ela fica dificultada, tá? Então, observar aí a questão dos alvéolos, né? Com enfisema, tá? E realmente eles normais, que a gente consegue ver realmente esses movimentos sendo feitos perfeitamente. Então, a causa é o tabagismo, né? Existe também a questão da história familiar, como é que tá a árvore genealógica desse paciente? Alguém teve na família? Então, a gente sabe que se alguém na família já teve, tem essa predisposição realmente familiar de ter, certo? A questão de sensibilidade a fatores ambientais como agentes infecciosos, né? Fatores de alergia, a fumaça, todas essas questões realmente de poluição também, elas estão ligadas diretamente, tá certo? Então, vai ter um aumento da dispneia, principalmente quando é submetido a um esforço. Lembrando, gente, que não é um esforço gigantesco, um esforço leve, né? Vai ter esse aumento da dispneia ao esforço. Não precisa também ser um esforço de você carregar, fazer uma maratona. Não, gente, certo? Saibam diferenciar essa questão de dispneia ao esforço. Então, o tórax ele vai se apresentar em barril. Então, imaginem aí um barril. Aquele barril do Chaves. Imaginem o barril. O paciente, ele fica com o tórax no formato de barril, tá? Ele vai ter anorexia, ele vai ter febre, vai ter realmente aumento da tosse. E a produção de escarro, realmente um escarro purulento, né? Vai ter essa perda de peso, assim, abrupta, tá? Vai ter fraqueza, vai ter um tempo realmente de expiração maior, né? Mais prolongado. E lembrando que a respiração vai estar utilizando realmente os músculos acessórios. Então, observa aqui como o tórax do paciente fica, certo? Como a gente falou, o tórax fica em formato de barril, tá? Tratamento é antibióticos, né? Corticoides, oxigenoterapia, inaloterapia e os broncodilatadores, certo? Lembrando que nesse caso aqui do enfisema, como a gente falou aqui no início, é importante vocês lembrarem que o enfisema realmente, além de ser uma doença crônica, é irreversível. Então, a gente consegue realmente, através do tratamento, dar a melhor condição para esse paciente, certo? Mas é importante a gente lembrar que, além de crônica, ela é irreversível, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter realmente os cuidados de enfermagem, né? Verificar, anotar a temperatura, medicar conforme prescrição médica, administrar a oxigenoterapia conforme prescrição médica e incentivar que esse paciente ele venha ingerir mais líquidos para manter a hidratação dele. Passando de enfisema, nós vamos realmente para a pneumonia. A pneumonia ela vai ser dividida em dois tipos nesse primeiro momento, tá? A pneumonia vai ser aquela adquirida na comunidade e tem a pneumonia adquirida no âmbito hospitalar. Quando a gente para analisar realmente a adquirida na comunidade, é aquela pneumonia que ela é diagnosticada até 48 horas de hospitalização. O que é que isso acontece? É uma pneumonia que ela vai ser diagnosticada até 48 horas de hospitalização. Por exemplo, eu, Karine, dei entrada no hospital agora e fui diagnosticada
com pneumonia nessas primeiras 48 horas desde o momento que eu fui admitido no hospital, tá? Então, é pneumonia realmente adquirida na comunidade. Excedeu esse prazo de 48 horas, eu fui admitida hoje. Excedeu o prazo de 48 horas, hoje é dia 6, né? Então, passou o prazo de 48 horas, eu fui admitida dia 6, às 8 horas da manhã. Então, passou 48 horas disso e eu fui diagnosticada com pneumonia, então já vai ser realmente uma pneumonia adquirida no âmbito hospitalar, tá? Outro tipo de pneumonia que a gente pode ter também é a pneumonia por aspiração. Então, quando a gente fala, broncoaspirou, né? O paciente broncoaspirou. Quando tem essa aspiração, seja de conteúdo químico, de irritantes, tá? Ou de conteúdo gástrico. Então, realmente, esse já é outro tipo constituinte realmente do tipo de pneumonia. Então, a gente sabe que as principais causas para pneumonia podem ser de condições realmente bacterianas, né? Vírus, podem ser fungos, protozoários, certo? Lembrando realmente que fungos e protozoários, eles são oportunistas. O que são oportunistas? Eles vão realmente causar, né, a pneumonia após um uso extenso, né? E durante muitos dias, né, um ciclo realmente grande de antibiótico e corticoides, tá? Então, a gente realmente vai ter essa condição. Outra coisa também que vai ter é as pessoas com AIDS, que a gente sabe que têm problemas de imunidade e devido a isso realmente ficam intensamente debilitadas, né? E pessoas realmente que já têm outros condicionantes que levem à questão da imunidade ser alterada, vai ter essas infecções como infecções oportunistas, né? Que vão querer realmente só um momento propício para que elas aconteçam, para que elas possam realmente estar ali invadindo, certo? Então, como eu falei para vocês, a pneumonia ela pode resultar também de aspiração, né? De broncoaspiração, de alimentos, vômitos, de líquidos, tá? Inalação de substâncias que são irritantes, que são tóxicas, tá? E além disso, a complicação de mobilidade, certo? De doenças crônicas. Porque quando a gente para perceber, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante levar em consideração é que se a gente parar para analisar um quantitativo realmente de pacientes que são acometidos por pneumonia, né? Que são diagnosticados com pneumonia, o que a gente pode observar? Que grande parte deles são idosos, né? Tem vários estudos aí que foram publicados recentemente, inclusive tem um artigo científico a respeito dessa temática, que fala muito sobre a questão da pneumonia em idosos, né? Que tem um poder realmente de letalidade grande e deve-se também ao fato de que quando a gente está envelhecendo, né, tem a diferença entre envelhecimento natural e o envelhecimento que é associado realmente a comorbidades, a doenças, a condicionantes, que é a senescência, né? E senilidade, que são os dois tipos de envelhecimento que a gente pode ter. Então, associando isso, a gente percebe que a gente vai perdendo realmente a capacidade de alguns sistemas, né? Eles não vão perdendo de 100%, mas eles vão diminuindo a capacidade de trabalho que eles tinham. Então, eles tinham uma capacidade X, então eles passam realmente a ter uma capacidade menor. E os idosos, que a gente para perceber, eles perdem aquela capacidade e força também de escarro, né? Nós que somos mais jovens, quando tossimos, né? O nosso poder realmente para escarro, ele é mais forte do que o do idoso e do bebê. Então, por isso que tem essa dificuldade, realmente ele acaba sendo mais letal, né? Mais complicado para os idosos, porque eles não têm aquele poder de expectoração, né? Principalmente para expectorar aquelas secreções, né? Então, tem essa linha de raciocínio e de estudo realmente quando é associada à pneumonia. E sem falar que o próprio sistema, né, ele vai realmente tendo essa decaída um pouco. Não são todos os casos, mas os estudos científicos eles apontam muito para essas condições. Então é importante a gente ver que a questão de imobilidade, né, faz com que essa realmente tenha esse acúmulo e que tenha mais complicações devido a isso, certo? Então, aí, ó, a imagem de raio-x para a gente poder observar realmente o pulmão como fica, tá? E como eu falei para vocês, fatores de riscos, né, podem ser outras comorbidades associadas, o cigarro, a idade avançada, como eu já falei também, a questão do antibiótico em uso excesso e prolongado, certo? A questão de depressão respiratória, aqueles pacientes que precisam ser sedados, né, para serem intubados, né, a própria broncoaspiração. Então, tudo isso realmente são fatores de risco para desenvolver pneumonia. E os sinais e sintomas que a gente encontra é uma febre realmente, né, de 40 graus, vai ter uma dor realmente torácica característica, isso aqui é muito característico de pneumonia, tá certo? Tem a tosse que ela é dolorosa e ela é bastante produtiva. O paciente pode apresentar taquipneia, taquicardia, né?
A dispneia é característica de qualquer afecção do aparelho respiratório, certo? Pode ter a mialgia e a artralgia, certo? Sudorese. E o escarro, realmente, que a gente para ver, ele pode ser ferruginoso. Então, tem algumas características, né, que a gente consegue realmente diferenciar umas afecções de outras. Porque o que acontece? A sintomatologia delas, elas são muitas vezes inespecíficas, né? Dispneia, você pode ver que vai estar frequente em todos. Tosse também, maioria deles, tudo, tá? Então, a gente consegue realmente diferenciar uma afecção de outra por alguns achadinhos, por algumas características pequenas, mínimas, que podem passar imperceptíveis, mas aí a gente tenta ao máximo atentar e diferenciar de acordo com eles. Por exemplo, aqui na pneumonia a gente pode ter um escarro realmente ferruginoso e a dor torácica, que é muito característica, certo? Então, tem todos os cuidados de enfermagem, que vocês já sabem como são, de estimular mudança de decúbito, de estimular a ingesta hídrica. Isso é muito importante também, tá? A questão de aspiração, fazer avaliação, anotar todos os sinais vitais do paciente e trago para vocês a questão de oxigenoterapia. Quando a gente para analisar a oxigenoterapia, a gente vê que é ofertar oxigênio, mas tem várias características que a gente tem que saber antes de ofertar oxigênio para o paciente. Nessa imagem aqui mesmo, vocês vão ver a máscara de Venturi, certo? Então, a máscara de Venturi, nós temos essa canulazinha aqui que, né, a gente pode falar que parece muito com aqueles canduítes, né, que a gente coloca realmente os fios na casa. Mas não é o canduíte, tá, gente? É só uma associação para ficar mais fácil a questão de compreensão. E nós temos essas pecinhas aqui, tá? Esses conectorzinhos, onde cada um deles, a cor vai ser referente ao percentual de oxigênio que vai ser ofertado. Então, vai variar de 10%, 35%, né? 40%, 50%. Então, cada um deles vai indicar o percentual de oxigênio que vai ser ofertado para o paciente, certo? Então, quando a gente fala sobre a oxigenoterapia, não é somente o ato de administrar oxigênio. A gente vai administrar oxigênio de acordo com a necessidade do paciente. E a principal coisa que vai dizer qual o percentual do paciente, né, a característica do paciente, demanda, necessidade dele, é a questão de oximetria de pulso. Então, nós vamos ver a oximetria de pulso do paciente, analisar quanto está a oximetria de pulso dele, para saber qual vai ser o melhor dispositivo para fazer a oxigenoterapia dele, qual o melhor dispositivo que nós vamos usar para fazer a oxigenoterapia, né? Qual o percentual realmente de oxigênio que nós vamos utilizar. Ah, vai ser a máscara de 100% de oxigênio. Ah, mas vai ser a máscara de 50% de Venturi, máscara de 50%. Ah, vai ser um catéter, né, de O2. Então, são todas características que a gente vai ver a depender realmente da saturação de oxigênio do paciente e da necessidade de suporte dele, tá? Então, nós temos o catéter nasal, tipo óculos, certo? O catéter nasal, ele consegue realmente liberar, fornecer uma porcentagem, né, de 21 a 28%. Alguns estudos apontam realmente que eles passam somente 19%, né? Então, quando a gente faz levantamento de literatura, a gente percebe esse percentual, tá certo? Uma média, tá? Então, ele vai ser usado realmente de 1 a 8 litros por minuto. Lembrando que a questão do catéter nasal, ele vai ser favorável, porque ele vai permitir que o paciente ele se mova no leito, permitir que o paciente fale, se alimente sem interferir, né, na oxigenoterapia, tá? Ele é leve, então tem uma boa tolerância, mas ele também apresenta desvantagens, como, por exemplo, pouco oxigênio vai ser suprido, né? Se o paciente estiver respirando somente pela boca, vai ter um ressecamento, né, uma irritação da mucosa nasal, assim como da faringe. E lembrando que fluxos muito altos, né, vão poder causar realmente dor nos seios frontais. E o uso prolongado vai causar realmente um incômodo gigantesco para o paciente. E tem que ver como é que está realmente a disposição desse paciente para a respiração por via nasal. Lembrando também que a quantidade de porcentagem realmente num catéter de O2, tipo óculos, ela é incerta, tá? Não tem realmente você não tem uma certeza absoluta de quanto por cento naquele momento está sendo liberado para o paciente. Já na máscara de Venturi, certo? Então, a gente consegue realmente ver que é uma máscara que vai misturar o ar, né, com oxigênio e tudo, para fornecer essas concentrações constantes. Então, é um método muito confiável, é um dispositivo confiável, certo? Não é invasivo. E a questão da complicação é que durante a alimentação do paciente vai ter que ser retirado, né? Então, vai realmente oferecer esse problema, porque durante a alimentação a máscara de Venturi é retirada, tá certo? A fala realmente com o uso da máscara ela fica
difícil de compreensão, a depender realmente da fala do paciente. E como eu falei para vocês, cada conectorzinho desse aqui vai ser responsável por um percentual de oxigenação, certo? Então, a gente tem a máscara de Venturi, nós temos aqui a cânulazinha, tá? Que é para poder fazer ligante. E aqui temos o dispositivo, né? A pecinha de encaixe para a gente poder conectar após isso ao látex. E essa pecinha aqui, ela vai controlar, né? A percentual de oxigênio que vai para o paciente. Então, a cor azul é 24%, branca 31%, laranja 50%, tá? E a porcentagem realmente ela vai variando de acordo com a cor, ela varia de acordo com o percentual. Então, é importante que nessa peça aqui, nessa partezinha da pecinha, tá vendo aqui? Vai ter lá anotado 50%, 40%, 30%, vai estar anotado lá a porcentagem e é importante que a gente tenha uma observada na pecinha para se certificar se a percentual de oxigênio está realmente de acordo com a cor, porque vai que tem um erro, né, de produção, como já aconteceu. Eu já pude ver uma máscara de Venturi 50% num conectorzinho rosa, certo? Que não é característico da porcentagem de 50%, né? Que a porcentagem de 50% é laranja. Então, é importante que a gente observe bem antes, certo, pessoal? Nós temos o ambu, né? Que a bolsa realmente é válvula, né? Valvulada para reanimação manual, certo? Que vai variar o tamanho desde neonatal a pediátrico e adulto, certo? Então, o ambu, ele fornece realmente uma alta concentração de oxigênio, certo? Então, ele consegue, né, fornecer para o paciente maior oxigênio, né? Lembrando que com a máscara vai utilizar a via aérea superior, né? E sem a máscara vai ter um adaptador que vai encaixar o tubo, que é utilizado durante a intubação endotraqueal ou até mesmo a traqueostomia do paciente, certo? Então, normalmente ele é utilizado para aqueles pacientes que dependem realmente de respirador durante o transporte desse paciente. Então, quando ele precisa de uma insuflação, tá bom? E vem a questão do ventilador mecânico, que ele é utilizado também como dispositivo para controlar, né, essa ventilação do paciente. A traqueostomia, que ela é feita realmente por meio de condução cirúrgica, mas que é importante a gente conhecer todos esses dispositivos de oxigenoterapia, porque durante a clínica médica, nos estágios de clínica médica, a atuação na clínica médica é muito frequente a gente encontrar, tá? Lembrando que a cânula de traqueostomia, né, a TQT, certo? Ela assegura realmente uma via aérea aberta para o paciente, tranquila, certo? Permite a administração de 100% de oxigênio e facilita também a ventilação mecânica, assim como remoção de secreções, né, por meio de aspiração. Então, durante a aspiração, a gente consegue remover mais fácil. As desvantagens é que é muito desconfortável, vai dificultar a fala do paciente, pode causar edema na laringe, né, e até mesmo necrose, e pode realmente predispor para mais infecções da parte respiratória, né, da função respiratória. Então, tem que ter os cuidados de enfermagem, que é manter a cânula de traqueostomia fixa, né? Fazer o curativo diariamente, sempre com os cadastros limpos. Então, trocar diariamente os cadastros do curativo da traqueostomia, certo? Ter esses cuidados realmente e orientar e educar o paciente, assim como a família, a respeito das didáticas, né? Do cuidado realmente que ele tem que ter com a traqueostomia, tá certo? Então, como eu já falei, aspirar, né? Fazer aquela aspiração de secreção e observem aí como é que a traqueostomia ela é feita. Pronto. Outra coisa muito encontrada é a questão do dreno no tórax. Ele é muito utilizado em casos de pneumotórax, certo? Então, esse é o dreno que a gente chama de dreno selo d'água, tá bom? Que através de pressão negativa ele consegue realmente drenar toda a quantidade realmente de secreção que tiver, né, no tórax. Lembrando que quando vocês estiverem com o material em mãos, fica mais fácil. Esse clipezinho aqui que tem, então toda vez que você vai deambular com o paciente, que vai fazer realmente a retirada, né, troca do dreno, assim, limpeza do dreno, então é necessário que a gente clipe para evitar realmente que entre ar. Lembrando que aqui, quando a gente pega o dreno, aqui na pontinha do dreno, ele tem que ter até aqui de solução. Então, esse dreno ele não pode ficar exposto realmente sem solução. Isso aí vocês vão aprender muito bem em clínica cirúrgica, tá? Em clínica cirúrgica isso aí vai ficar bem nítido para vocês. Então, pessoal, por hoje, nesse primeiro momento, né, trabalhamos bem o aparelho respiratório e espero que a gente
tenha, né, conseguido realmente fortalecer um vínculo nesse primeiro contato. Infelizmente, não estamos juntos por enquanto, mas vamos ter nosso momento daqui uns dias, se Deus quiser, e nos